Ele no 34, aí ele pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Depois eu faço um pix. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem ensinou para ele? Alguém me chama, alguém me explica, alguém me dá uma ideia. Quem se aprofundou? Salomão não deu conta, Moisés não deu conta, Daniel não deu conta, Paulo não deu conta. Quem conheceu a mente dele? Quem aconselhou ele? Paulo está perdido. De repente ele disse: eu posso fazer uma coisa, vou fazer mais pergunta. Quem primeiro deu a ele para depois ele restituir? Quem? É pergunta que não tem resposta, Ateuzinho de Ned. Aí ele continua: porque dele, fonte, por meio dele, processo, para ele, destino, são todas as coisas, a ele a glória, eternamente, mesmo sem entender, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou louvar ele a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. O versículo 7 diz, podemos ler? O versículo 7 diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ainda no capítulo 4, os versículos 36 e 37. O 36 diz assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E assim se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Jesus, em João, é apresentado como Salvador. João, o apóstolo, termina o livro dizendo que tudo aqui foi escrito para que, crendo no nome de Jesus, sejamos salvos. Crer no nome é crer no caráter do dono do nome. É crer na vida do dono do nome. E João, ele em suas cartas nos chama de filhinhos, pois ele tem um coração paternal. Tendo ele um coração de pai, ele é um líder que facilita a linguagem, o que escreve e prega, num esforço para que compreendamos o que ele quer dizer. Então, até o capítulo 4, vou tentar apresentar para vocês como que ele nos apresenta a salvação. No capítulo 1, ele registra uma das pregações de João Batista. E ele destaca no capítulo 1 o fato de Jesus ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No capítulo 3, da longa pregação de Jesus para Nicodemos, João destaca algumas partes interessantíssimas, e a principal está no versículo 16. Porque Deus amou o mundo, pessoas, não sistema, de tal maneira que por essas pessoas, Deus Pai deu o seu unigênito, ou seja, o Filho que é como Ele, para que todo aquele que nele crê, a expressão crê aqui não é eu acredito em Jesus, não. Crer em João 3,16 é aquele que creu, crê e continua crendo, apegado à pessoa de Jesus. Então ele está deixando claro que a salvação é ter Cristo como seu substituto. É você saber que você não é suficiente para a sua própria salvação. Ele é o Cordeiro que morre, que paga o preço no lugar do pecador. Era assim o sistema do Antigo Testamento. Uma vítima inocente morrendo no lugar de um culpado. E no capítulo 3, você tem que crer nesse que veio como Cordeiro. Ele não é um Cordeiro comum, é o Filho de Deus. Agora no capítulo 4, nós temos uma responsabilização. Uma mulher vem pegar água meio-dia, num período em que as mulheres não estavam à beira da fonte, para pegar água. Então ela vai nesse período porque ela sabe que não vai ter ninguém lá para acusá-la ou condená-la. Ela já tinha tido 5 maridos, o que tinha agora não era dela. Então ela evita contato com as pessoas. Quando ela chega lá, para surpresa dela, Jesus está lá. E quando Jesus a vê, Jesus pede água. Jesus pedir água para ela estranho, porque ele é homem e judeu. E na cultura, homem não se comunicava publicamente com mulheres se não eram parentes ou se marido dela ele não era.
E ele também era judeu e ela samaritana. Uma briga muito antiga de quando as tribos se dividiram no tempo de Salomão e Roboão. Os samaritanos se misturaram com as nações idólatras. Quando o povo de Deus volta do cativeiro, por causa dos samaritanos, houve essa mistura. Você percebe isso no livro de Levítico. Perdão, no livro de Neemias. E aí Neemias luta contra essa mistura. Neemias e Esdras pregam contra essa mistura. E por causa dessa mistura, que gerou muita idolatria em Israel, essa briga se desenvolveu entre judeus e samaritanos, ao ponto de não cultuarem no mesmo lugar mais. E a briga religiosa agora se torna também uma barreira social. Judeus e samaritanos não se comunicam mais. E Jesus, ele veio para de todos os povos fazer um. Mostrar que não há mais diferenças entre raças. A fé une as pessoas. Naquele momento, Jesus quebra a barreira e diz, me dá água. Ela então, percebendo o seu sotaque, sua vestimenta, a mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus diz, rapaz, eu vou responder. Jesus disse, se você soubesse quem é que está falando com tu, não era ele quem te pediria, era você quem pediria. E ele te daria água viva. Aí ela ironiza, água viva. O poço é fundo, tu não tem nada na mão para tirar a água viva. E onde tu ia ter água viva? Tu é maior que Jacó, que nos deu esse poço? A mulher entendia de história e tradição. Jacó nos deu esse poço, Jacó bebeu do poço, o gado de Jacó bebeu desse poço, e tu está dizendo que tem água melhor do que essa? Onde que tu tem água melhor do que essa? Aí Jesus diz, é que quem bebe dessa água torna até sede, mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Aí ela já muda o tom, onde é que tem essa água? Me dá dessa água para que eu não volte aqui. Ela não gosta dali, porque era ali que as mulheres de longe já viam e diziam, lá, ela não quer estar mais ali. Então me dá dessa água para que eu não volte mais aqui. Aí Jesus pensa, eu já falei para ela que ela deveria conhecer quem é que está falando com ela. Eu já disse a ela que eu tenho água viva. Ela já me deu uma tramontina dizendo que eu sou menor do que Jacó. Mas ela quer a água. Então eu vou fazê-la entender que ela só não tem essa água por causa do tipo de sede que ela tem. Porque tem gente que tem uma sede falsa. Ai, estou numa sede, me dá uma Coca-Cola. Então ela sabe que há um vazio na alma dela. E Jesus vai fazer ela perceber que ela engana a sede dela. Ela diz, me dá dessa água. Jesus diz, tu quer dar um assunto tão rápido de um para outro? Por quê? Quem é casado sabe, ela é mulher. Pelo fato de ser mulher, ela consegue mudar. Sem se confundir na mente de um assunto para o outro. E tudo encaixadinho aqui. Ó. Só que ela lança o desejo real da alma dela. Jesus agora mostra uma segunda camada de sede dentro dela. Primeiro, ela revela que tem sede, como tem todo ser humano. Necessidade de relacionamentos com pessoas em nosso convívio social. Mas agora, ela percebendo que ele é diferente, ela já mostra um novo nível de sede. Onde é o lugar de adoração? É no monte ou no templo? Aí Jesus olha e diz, vocês samaritanos adoram sem conhecimento. Gente, presta atenção, por favor. Vocês samaritanos adoram sem conhecimento. Vocês não sabem o que adoram. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos. O que Jesus está dizendo é que entre os judeus, naquele tempo, não havia idolatria. Onde houver mistura de deuses e cultos, existe ali uma adoração falsa. Então vocês adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, pois Jesus era judeu, diz, adoramos o que conhecemos. E ele conclui, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus, o Salvador, é judeu. A salvação vem dos judeus. Mulher, creia-me, que a hora vem em que nem no templo nem no monte a verdadeira adoração fluirá, mas em espírito e em verdade. Jesus está ensinando aqui, a verdadeira adoração vem pela ação do Espírito Santo em nosso espírito, em espírito. E em verdade, a verdadeira adoração é baseada na palavra. Quando Jesus diz que chegaria o tempo em que no templo a verdadeira adoração não seria realizada, ele não está dando apoio para desigrejado de que você não pode vir para um ambiente como esse para se reunir. O que ele está profetizando é a queda do templo de Jerusalém, que se dá 70 anos depois de Cristo. E acontece a queda do templo quando Jerusalém é invadida. Jesus profetizou. Logo as pessoas seriam espalhadas. E agora, necessitariam do templo caído para adorar? Não.
onde pudessem se estabelecer como igreja reunida, eles adorariam pela ação do Espírito na vida deles. Enquanto Jesus fala sobre a adoração para ela, que perguntou onde é o lugar de adorar, Jesus diz: a hora vem e já chegou. Porque ele estava ali como Deus para receber a adoração dela. Ele diz: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais assim o adoram. O Pai procura os filhos que assim adorem. Nesse momento, irmão, ela, inteligentíssima aquela mulher, nesse momento, ela capta que ele é diferente. O negócio está mudando no diálogo. Primeiro ele é menor que Jacó, depois ele é profeta. Quando ela o chama de profeta, ela o vê como alguém que tem capacidade de instruí-la. Quando ele instrui sobre a adoração, ela diz: o Messias virá. Já que ele é profeta, ele deve saber sobre o Messias. Então ela aprofunda o diálogo agora para um nível cristológico. Ela diz: o Messias virá e nos contará tudo. Aí Jesus diz: o Messias já veio e está falando com você agora. Quando ele se revela como o Messias que ela ansiava, ela pegou o cântaro, que ela veio ali pegar água no poço, deixa ali o cântaro, deixou o cântaro. Tem como projetar, por favor? Capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo de número 28. Capítulo 4, versículo 28. Quanto à mulher, por que quanto à mulher? Porque ele fala sobre os discípulos do versículo 27. Ela, nesse diálogo sobre sua vida, sua sede e adoração, toma uma decisão. Ela deixa o cântaro, vai à cidade e diz àqueles homens. Ou seja, o acraseado indica o endereço da fala. Ela tem um alvo com o que ela está dizendo. Ela entra na cidade e fala para os homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será, porventura, este o Cristo? Aquela mulher, depois de um diálogo com Jesus, já sai pregando. No primeiro encontro que ela teve com Jesus, já sai para evangelizar. No primeiro dia que ela se encontrou com Jesus, sente-se na obrigação de falar dele. Tu tem quanto tempo de crente? Para quantos você já falou sobre Cristo? Que assunto teológico, eu estou falando bíblico, você já estudou e se encheu para compartilhar Cristo às pessoas? Há quanto tempo você está vindo ao culto e dizendo: me enche, Senhor, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Tu está pedindo para Deus te encher tem 10, 15 anos, explode. Porque você nunca extravasa do que Ele te enche. Evangelizamos esses metros quadrados aqui, mas ao sair daqui, falamos de Jesus para quem? E a gente departamentaliza o evangelismo. Como, pastor? É que eu não faço parte do departamento de evangelismo. A igreja tem uma equipe para isso. Quem foi que disse que isso é bíblico? Todo crente deve evangelizar, mesmo que nem todo crente tenha o dom de evangelista. Nem todos têm o dom de pastor, mas todo mundo aqui tem a missão de cuidar um do outro. Nem todo mundo aqui tem o dom de mestre, mas todo mundo aqui tem que ter capacidade bíblica de exortar um ao outro com a Bíblia aberta. Então a gente fica departamentalizando a nossa obrigação de salvo. Spurgeon disse: se você é um cristão e não evangeliza, você não é um verdadeiro cristão, você é um impostor. John Wesley disse: todo crente deve estar preparado para duas coisas: primeiro, pregar; segundo, morrer. Eu não prego porque eu não tenho dom. Mentira! O que falta em você é obediência, porque pregar o evangelho não é dom, é ordem. Ide por todo mundo e pregai. Só que a gente está acostumado a vir à igreja, sentar numa poltrona, ar-condicionado ligado, som bom. Canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Transferimos as responsabilidades. Eu vou te provar porque que você não prega. Quero ver se você vai continuar com essas desculpinhas hoje. Primeiro, muita gente para se relacionar. Quantos discípulos Jesus tinha? Não me estressa não, fala 12. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Ele parou à beira de um poço para dar atenção para quem? Uma mulher. Ele tinha 12. Mas ele parou para aconselhar, evangelizar, ganhar a alma de uma mulher. Só que a gente tem tanta gente para cuidar, tanta gente para se relacionar, que perdemos a habilidade de cuidar da alma de uma. Estamos preocupados diariamente com a quantidade de seguidores no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Kawaii, sei lá mais o que tu está preocupado. Por quê? Porque é muito fácil ter contato sem impacto. Fotinha de linguinha, 2 dedinhos, pior quando faz o L. Videozinho de dancinha, de TikTok. Pra quê? Pra ter like,
para ter compartilhamento. Estamos preocupados com maior quantidade de gente. Mas por causa disso, perdemos a habilidade de evangelizar uma pessoa. Já percebeu que você anda metros ou quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessa a rua para falar de Jesus ao vizinho? Você não desce um andar para evangelizar alguém? Por quê? Porque nós queremos ter contato à distância com muitos e evitamos o compromisso com uma só pessoa. Departamentalizamos também, ou seja, estabelecemos um departamento para cuidar de quem acabou de se entregar para Cristo. Interessante, coisa linda, olha que coisa bonitinha. A pessoa vem, aceita Jesus, oh glória, aleluia, uma alma para Jesus. Aí acaba o culto, você nem na cara da pessoa olha. Aquela pessoa vai ter que abrir mão de certos amigos, aquela pessoa vai abrir mão de certas alianças, aquela pessoa não vai frequentar mais os mesmos ambientes de antes, mas cada um tem sua facção. Cada um tem seu grupinho. O meu grupo é da pizza, o meu é do churrasco, o meu é da pracinha onde eu roubo o Wi-Fi, o meu é do sorvete. E a pessoa que acabou de aceitar Jesus precisa mudar o vocabulário, precisa ter vestes dignas de culto, porque só tinha roupa de piriguetagem. A pessoa precisa ler novos livros, a pessoa precisa ser discipulada. Mas você que teve o primeiro contato com aquela pessoa, você não consegue olhar nos olhos dela, acompanhá-la. Por quê? Porque você tem que conquistar o máximo de público para suas redes sociais e você perdeu a habilidade de cuidar de uma pessoa só. Eu estava pregando na cidade de Guaraí, Tocantins, e o irmão Fábio dirigia para mim. E ele estava dirigindo e tínhamos que fazer o retorno para abastecer. E enquanto a gente ia nessa direção Guaraí, Goiânia, algumas moças, meretrizes, antigamente podia falar prostituta. Hoje é do job. Algumas mulheres assim na rua deram as mãos. Uma delas estava em lágrimas. E eu percebi que uma delas estava em lágrimas, mas o Fábio não percebeu. Aí o Fábio passou direto e eu vi a menina chorando. Aí eu falei pro Fabão, imagina o tamanho do Fabão. Aí eu falei pro Fabão, quando você abastecer e elas derem as mãos de novo, tu para. Aí ele disse, look. E aí ele parou, abasteceu, demos o retorno e quando passamos de novo a mesma mãozinha, eu disse encosta, encosta, encosta. Ele disse, você é louco, você acabou de pregar, você é pastor. Eu falei, encosta o carro. Ele, tá bom. Ele encosta o carro, a moça veio e ele pensou que ela viria na direção dele, ela veio na minha direção. Aí ele trava meu vidro, eu disse, destrava o vidro, tá bom. Aí ele destravou o vidro, eu abri o vidro, ela veio e disse, vocês são crentes? Ele, sim, ele é crente, ele é pastor, ele é pregador, ele acabou de pregar ali na igreja, agora foi uma vez. O Fabão querendo me dar livramento. Quando ele acabou de me apresentar, eu nem me apresentei. Ela disse, eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Aí eu olhei para ele e falei... Porque ela queria me confrontar. Vocês são crentes? Aí ele se intrometeu. Ela deu uma pausa, quando ele acabou de falar, eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Olha o confronto dela. Já que vocês são crentes, me dá um folheto evangelístico. Eu me senti envergonhado. E eu menti na hora. Eu fui hipócrita. O pregador não tinha um folheto evangelístico. E aí eu abri o porta-luvas, falei, vou achar um folheto evangelístico. Eu sabia que não tinha. Mas uma mulher, naquela situação, está me confrontando e ao mesmo tempo me envergonhando. E eu vou procurando no porta-treco e não acho. Eu disse a ela, eu não tenho folheto. Ela disse, então fala alguma coisa de Jesus para mim. Alguma coisa, qualquer coisa de Jesus para mim. Eu comecei a evangelizar aquela mulher. Depois de evangelizá-la, continuamos a viagem. Fabão está caladão. E eu disse a ele, nunca coloque sua reputação acima do valor de uma alma. Eu havia acabado de pregar para umas 1.500 pessoas. E agora, indo para casa, o Espírito Santo me fez parar e evangelizar uma pessoa. Jesus dispensou 12, pois eles foram comprar comida. E ele deu atenção a uma pessoa. Quantas 1.000 almas Pedro ganhou no dia de Pentecostes? Arredondei. 3.000. Mas quem trouxe Pedro para Jesus? André. Opa! André ganha Pedro, Pedro ganha 3.000. Se você fica só no Pedro e as almas, tu diz, o galardão de Pedro vai ser grandão, velho. Pedro ganhou 3.000, mas quem ganhou Pedro, que ganhou 3.000, foi André. Logo, o galardão de André vai ser maior que o de Pedro, que ganhou 3.000. Por quê? Porque André
conseguiu trazer um para Jesus. E esse um deu fruto. Segundo lugar, por que a gente não evangeliza? Porque a gente tem muita gente para evitar. Versículo 9, 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 versículo... Haja! Ageu. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Porque judeus não se dão, não se comunicam com os samaritanos. Muita gente para evitar. Jesus, sendo judeu, poderia evitar a samaritana, mas não evitou. E o que impede o nosso evangelismo? Gente a evitar. Olha o 27, 27, 27, 27, olha o 27. Neste ponto, ou seja, enquanto Jesus e a mulher estão conversando, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Olha lá, ele está falando com uma mulher. Os discípulos assustados porque ele estava falando com uma mulher. Por quê? Porque tinha que evitar falar com mulheres. Ele é o rabino, ele é o mestre. E outra coisa, que tipo de mulher que ele está falando também, né, Pedro? Pois é, o mestre está, olha o que a Bíblia diz. Nenhum deles disse: por que o senhor está falando com ela? Não interferiram, respeitaram o evangelismo cristocêntrico. Porém, por que eles estão preocupados? Porque aquele tipo de gente deveria ser evitada. E a gente também tem muita gente para evitar. A gente tem que proteger os nossos adolescentes, temos que proteger as nossas crianças, temos que proteger o nosso casamento, tem que proteger o coração. Eu já fui muito ferido, eu já fui muito machucada. Ai, eu não confio mais em ninguém. Ai. E é só reclamando, como se você fosse perfeita, bonitona. Jesus na terra, tu nunca machucou ninguém, só machucam você. E aí vai evitando todo mundo ao ponto de você colocar uma placa na sua testa: não me incomode, minha bateria social esgotou. É assim que a gente está vivendo, irmão. Ou seja, um estilo de vida isolado. Porque reconhecemos que de verdade tem gente que temos que evitar. Estamos evitando todo tipo de gente. Estamos nos robotizando. Só a gente que presta. A graça é só para nós. O evangelho é só pra gente. E aí perdemos a habilidade de comunicar com as pessoas. Já percebeu que quando acontece alguma tragédia, você vai lá na rede social e comenta bem assim, ó: volta logo, Jesus. Por que você escreve volta logo, Jesus? Porque você quer sair dessa situação. Me arranca daqui, me tira daqui. Ô Brasil, eu não aguento mais o Brasil. Me arranca daqui, Jesus. Se eu fosse Jesus, eu diria: não, vai pregar, vai evangelizar. Porque a mudança não está no governo. A mudança não está no arrebatamento. A mudança está em sua boca, em sua mensagem, na palavra que eu coloquei no seu coração. Ou a gente reclama, ou a gente usa a escatologia como escapismo fajuto. Ele vem, ok, e tu vai? A mesma Bíblia que diz que ele vem me manda ir. Mas a gente acostumou tanto a evitar as pessoas que a gente tem dificuldade de conversar coisas comuns e através disso evangelizar. Por exemplo, o que aquela mulher foi fazer no poço? Pegar o quê? Água. E o que Jesus pediu para ela? Mas quando é para falar da salvação da alma da pessoa, aquela pessoa, se morrer, vai para o inferno. E tu não fala de Jesus. Coisas comuns da vida. Água, me dá água, quero água, tá com sede? Tô, pega água e tal. Coisas da vida. Jesus começa a evangelizá-la falando de água. Aí ela quer tirar onda, ele mete uma tramontina. Tome, tu não sabe com quem você está falando? Já coloca ela no lugar dela. E ela quer discutir, ela quer debater, e ele tem respostas. Mas tudo começa com um diálogo de coisas comuns. Terceiro, por que a gente não evangeliza mais? Desequilíbrio entre verbalização e encarnação. O que é a verbalização? A pregação. E o que é a encarnação? A pessoa vê em mim, no meu corpo, na minha vida, no meu casamento, nas minhas amizades, nas minhas palavras, nas minhas postagens, o que eu canto, o que eu prego, o que eu escrevo, o que eu posto, o que eu falo. Eu preciso encarnar o que eu verbalizo. Então do que adianta eu pregar para a pessoa? Jesus é alegria, Jesus é alegria, Jesus é alegria. Aí você só canta: eu tô no quarto sozinho, vou acabar com tudo. Tu só canta música triste. Tu só posta salmo precatório. Que os filhos dos meus inimigos sejam jogados na parede. Tu só posta indireta nas redes sociais.
Você não encarna o que você prega. Você, quando acaba o culto, você sai reclamando do culto. Seus filhos estão no banco de trás e você descendo a lenha. Não gostei da música, não gostei da pregação, não gostei do pregador, não gostei do carpete lá, estava descolando lá atrás do pregador, o ar-condicionado gelado na minha cabeça. E tu vai descendo a lenha. Nada aqui é feito para te agradar, coisa linda. Aqui tudo é para Ele, o culto é para Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque você vai reclamando de culto e seu filho de 9 anos está escutando. Você está reclamando do ambiente, a filha de 10 anos está escutando. E você vai reclamando do culto. Aí quando liga a televisão, o estádio de futebol, que coisa maravilhosa. As influências, que só aquela piriguetagem é maravilhosa. Aí o menino começa a comparar, a menina começa a comparar. Minha mãe só fala mal de culto, meu pai só fala mal da igreja. Mas a mídia está dizendo que só o futebol é legal, que só o videogame é legal, que só essas dancinhas são legais. Seus filhos não vão querer saber de igreja. Seus filhos não vão querer saber de evangelho. Daqui a pouco você quer fazer campanha fofoqueira. Daqui a pouco você quer fazer campanha desleal. Porque você fala mal de todo mundo e seus filhos estão escutando. Ele vai crescer dizendo: crente não presta, igreja não presta, evangelho não presta, Bíblia não presta. E de repente, os idólatras, os pagãos do catolicismo romano começam a se desenvolver na internet. E eles só elogiam Maria, eles só elogiam o Papa, eles só elogiam o catolicismo. E você descendo a lenha no evangelho. E você descendo a lenha no evangelho. E aí as macumbeiras vai se apresentando. E seus filhos vão ver as macumbeiras. E você só falando mal da igreja. Daqui a pouco você está chorando para Jesus trazer de volta quem desviou por sua causa. Encarne o que você canta, encarne o que você prega. Na ceia você não chora. Mamãe, por que você está chorando? Fala o preço que foi pago pela sua alma. Quando for orar, chama seus filhos, envolva seus filhos na dependência de Deus. Jesus pede água, Jesus fala de água, mas Ele é a água. Como é que você quer pregar sobre o amor da igreja por Jesus, o amor de Jesus pela igreja, se você não ama seu marido, não respeita seu marido, se você não ama sua esposa, não respeita sua esposa? Seu casamento é teológico. O Eliseu filho, meu filho de 6 anos, me deu uma caneta esses dias. Isso é papo de um daiá! Eu falei: o que é um daiá? É macumba? Aí ele: não, pai. 6 anos, moleque, pastor, me dando caneta. A Esté Caroline e o Emanuel de 8 meses, meu Deus do céu, godão, puxou o voo, porque o menino é desse tamanho. Eles vão olhar meu casamento, como eu trato a minha esposa. Eles vão olhar o respeito dela por mim, como ela me respeita. Isso aqui vai ser resultado. Isso aqui é o mínimo que os meus filhos observam. Então, você posta, né? Você está aqui no culto, bem assim, ó. Chiclete. Você está aqui no culto. Aí de repente a mídia vem, a mídia. Aí quando você vê a mídia, assim, ó. Acabou o culto. A mídia sabe o que eu tô falando. Acabou o culto. Manda aquela foto pra mim. Aí você posta a foto de você adorando. E a legenda bonitinha. A legenda bonitinha. Tu acha que os colegas da escola não estão te observando, não? Eu acho que a sala de aula não está percebendo, não. Você precisa vivenciar o que transmite. Encarnar o evangelho que prega. Como continuar pregando se você percebe que sua mensagem não tem credibilidade por causa do seu comportamento? O Jesus que pediu água ofereceu água, sendo a água da vida. Por que a gente não evangeliza? Primeiro, deixa eu ver, muita gente para se relacionar. Segundo, muita gente para evitar. Terceiro, muita palavra, pouca vida. Quarto, muita coisa para fazer. Ritmo de vida rápido, complicado. A aceleração tecnológica afetou diretamente o nosso estilo de vida. Temos muita coisa para fazer. Mudança de emprego. As aglomerações crescem. O tráfego engarrafa. Telefones tocando sem parar, o WhatsApp. Prim. E a TV ligada. 24 horas sem você assistir. Eu chego na casa da minha sogra, a televisão tá ligada, sem ninguém assistir. Eu falo: sai, Satanás. Aí minha sogra: sangue de Jesus sem poder. Eu falo: a senhora tá assistindo? Não. Tá gastando energia, é o capeta.
Está gastando a energia da senhora. E ali a gente brinca. Mas ela diz, ai que eu gosto de limpar a casa ouvindo alguma coisa. Eu me sinto sozinha. Falei, tudo bem. Vai ouvir suas músicas. Mas eu só estou mostrando como que a gente quer ocupar a nossa mente. Como que a gente inventa tanta coisa para fazer, para escutar. Estamos presos aos horários. Estamos presos às exigências dos outros. E de tanta pressão, a gente se acha incapaz de diminuir a velocidade e fazer o que é necessário. Por causa desse furacão de atividades. Por causa dessa agenda lotada com acontecimentos e programas. Não há mais tempo, nem na igreja, para um projeto de evangelização. Muitas obras, muitas obras, muitas obras, muitas obras, muita coisa para fazer. Então eu preciso encher minha mão, eu preciso encher o bolso, eu preciso encher a conta. Mas quando chegar no tribunal de Cristo, suas mãos estarão vazias. Porque você não se preocupa com a gente. Olha o que Jesus disse no versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos foram comprar comida e chegaram e disseram, mestre, come! E Jesus disse, eu tenho uma outra satisfação, eu tenho uma outra comida. Último lugar, por que a gente não está evangelizando mais? Porque a gente cansou de evangelizar e não ganhar almas. Ah, eu prego, falo. Aí a pessoa não aceita Jesus, não estou nem aí para ela. Agora, você presta atenção, o que a gente leu. No último versículo que a gente leu, qual foi o último versículo que a gente leu mesmo, meu Deus do céu? Hã? 27. Tá bom. Coloca o 27. Chegaram os discípulos, se admiraram que ele estava falando com a mulher e não perguntaram por que você... Isso não foi o último que eu li, não. Coloca o 37. Errou. Aê, ó. 36. Errei também. Foi esse? Não foi? Foi sim. Eu que li. O ceifeiro desde já recebe a recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. O que colhe, desde que colhe, ele está falando de evangelismo, ele está ganhando uma mulher para Jesus, e a mulher está ganhando uma cidade para Jesus. O ceifeiro, desde que colhe, já tem sua recompensa garantida, entesoura o fruto para a vida eterna. E vai se alegrar tanto quem semeou. Lê? Como o ceifeiro. Então aqui tem duas classes de pessoas. Tem o que semeia e o que colhe. Tem o que semeia e o que colhe. Só os homens, o que semeia, vai lá. E as meninas, o que colhe. Isso. Então aqui temos duas classes de trabalhadores no reino de Deus. O que semeia e o que colhe. Agora 37. Olha o 37. Nesse caso, Jesus está falando de um ditado popular da época dele. Eu usei esse ditado numa pregação nos Gideões, que eu preguei sobre Ezequiel 2. Aí eu falei esse ditado. Jesus disse, e verdadeiro é o ditado. Aí começaram a me bater na internet. Agora ele não prega mais Bíblia, ele prega ditado. Oh, meu Deus do céu, foi Jesus que falou. Jesus que falou. Ele está dizendo, há muitos ditados, mas nesse sentido, esse ditado é verdadeiro. O quê? Um é o semeador. Ficou horrível. Um é o semeador. Agora ficou lindo. Você está entendendo que você não precisa pregar e ganhar alma? Com sono? É para eu falar assim? Hã? Você tá rouca? Você tá... Ela tá sem voz? Ela tá tossindo? Você quer água? Mas eu tô incomodado com ele dormindo. Ele aqui, ó, a pregação não tá ruim, porque ele tá dormindo. Ele tá dormindo, né? Tá não, né? Tá pensando, eu não ganho nenhuma alma, eu. Eu tô de olho em vocês, tudinho aqui. Tinha gente aqui na esquerda só mexendo no celular. Tinha outra assim. Aí depois deu uma despertada, dá vontade de jogar água na cara. Eu fui dormir 3 horas da manhã preparando a mensagem, saímos de lá cedinho pra chegar aqui. Aí tu vai ficar sem me ouvir? Eu vou te perturbar. Ó, o bichinho todo apertado aqui, mas tá ouvindo, o bichinho tá caindo. Mas tá ouvindo a pregação. Então, temos duas classes aqui. Quantas classes temos aqui? O semeador. O semeador é aquele que semeia, fala planta. O ceifeiro é aquele que... Pronto. Você é o qual? Você pode ser os dois, claro, pela graça de Deus. Tem dia que eu sou os dois. Tem dia que eu sou um só. Eu só não posso ser nenhum. No dia que eu não sou nenhum nem outro, aí só a graça de Jesus. Eu preciso ser um ou outro.
Às vezes os dois, só que a maioria é um só. Isso te dá paz. Por quê? Porque você evangelizou ela e ela disse, quero não. Você evangeliza ele e ele diz, cai fora. Você evangeliza ela, não gostei de sua mensagem. Você evangeliza ela, vou pensar. Você evangeliza ele, um dia dá certo. E você evangeliza ele, eu vou com você lá na igreja. Aí a pessoa vem para a igreja e desvia de novo. E você evangeliza ele. Aí você diz, pronto, já evangelizei tantos e ninguém aceitou, vou parar de pregar, vou parar de evangelizar. E Jesus está dizendo, calma rapaz, um é o semeador, outro é o ceifeiro. Então eu evangelizo ela, eu evangelizo ele, eu evangelizo, só vou ouvindo não, mas eu evangelizei, eu deixei a semente, e ela se garante, a semente se garante. Aí de repente, Deus levanta o evangelista. Eles são inteligentes, mas eu nem expliquei, já estão adorando. Agora eu vou explicar e tu vai bater palma de novo. Aí eu semeei, a mensagem está lá, mas eu não colhi, porque eles não aceitaram Jesus, e isso não me dá o direito de parar de pregar. Porque eu sou um semeador, eu semeei. Aí vem um Billy Graham. Dá um estresse ver Billy Graham pregar. Por quê? Eu estou ironizando. Ele chega, eu vi o vídeo, idoso. Me dá a sua cadeira. Aí ele chega, obrigado. Ele chega no estádio, lotado. Ele chega. Aí ele, desça da árvore, Zaqueu. Jesus está te chamando para descer da árvore da prostituição, do adultério, do álcool. Desce. Aí a banda começa a tocar e eu olhando. Aí eu, oxe, come on. As pessoas começam a descer. E se entrega para Jesus. Como assim? Tem dia que eu prego 2 horas e a alma não tá nem aí pra mim. O cara prega 10 minutos, um monte de gente vem e aceita Jesus. Um é o que planta, outro é o que colhe. Quem tem o ministério de evangelista entende o seguinte: eu não preciso pregar como mestre, eu não preciso explicar como pastor. Quem tem o ministério, o dom do evangelista é assim. E não adianta você se comparar. Então tem gente que eu faço o apelo e a pessoa aceita Jesus, sim ou não? Mas a vozinha tem tempo que ela está evangelizando. Tem tempo que o pai está evangelizando. Tem tempo que a mãe está semeando a palavra. Aí um pregador vem, prega 40 minutos, faz um apelo e colhe a pessoa. O pastor está ali investindo, pregando, formando equipes, cuidando. Aí vem o pregador, faz um apelo e a pessoa vem para Jesus. Um semeia, outro colhe. 38, 36. Dessa forma se alegram tanto. Ficou horrível. Dessa forma se alegram. Aleluia. 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 Então você planta a mensagem. Você fica enviando vídeos de pregadores. Já enviou vídeo meu para alguém? Pois é, a pessoa fala assim, ele é bravo, ele, né? Não sei o que é que falam, mas você está semeando. Você faz os cortes lá. A mídia faz os cortes, filma e coloca lá. Você está semeando. Aí esses dias eu recebi um áudio no direct. Massa o áudio, massa. Aí pastor, eu estou aqui na cadeia, escutando suas pregações aqui. Se precisar de mim, fala para nós aqui que nós dá um jeito. A minha esposa ouviu do meu lado. Eu falei, eu vou falar que eu vou precisar dele. Olha onde a mensagem chegou, irmão. Lá na cadeia. Alguém semeou, porque eu não fui lá pregar. Eu não tenho o número do cara. Alguém semeou. E lá já tem uma igreja. Prisioneiros arrependidos, pregando um para o outro. Olha que coisa linda. Ó. Ó. Ela entrou na cidade.
Em qual versículo ela entra na cidade? Qual versículo que ela entra na cidade? 27? Não. 28? Ó, ela deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. O que ela disse? Vinde! Vinde! Irmão, ela já prega fazendo apelo. Ela chega para as pessoas. Gente, presta atenção, eu vou ler um texto, eu vou explicar o texto, eu vou aplicar o texto, eu vou concluir o texto, depois eu faço o apelo. Não! Ela já chega dizendo: venham! Venham comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Eu vi um profeta. Agora, presta bem atenção, hein? Será este porventura? Tem uma interrogação ali, sim ou não? Tem uma exclamação, porque ela está falando de modo assustado. Ela está falando de modo impactante. Mas ela está fazendo uma pergunta, porque ela não tem certeza de tudo. E você não precisa ser profundo. Você não precisa dominar todas as teologias sistemáticas para pregar. Apesar de suas dúvidas, você só precisa falar dele. Esse é o nome sobre todo nome. Esse nome transforma. Quem está entendendo essa palavra? Você só precisa falar esse nome. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. E Ele está levantando profetas e profetisas, ganhadores de almas, semeadores do Evangelho aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. Ela está lá ganhando, trazendo as pessoas para Jesus. E enquanto ela está falando, aí sim, olha o 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vieram ter com Jesus. E enquanto as pessoas estão vindo, me ajuda, diga enquanto. Os homens estão vindo. Então tá bom, você já entendeu. As pessoas estão vindo com ela. E enquanto eles estão vindo ter com Jesus, os discípulos chegam e falam assim: mestre, come. 32. Ele fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí alguém disse assim no 33: será que alguém deu alguma coisa para ele comer? Aí ele fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Ó, 35. As pessoas estão? Meu Deus, a gente ensaiou. Ela foi lá na cidade e está trazendo as pessoas, sim ou não? Olha o começo do 31, bora interpretar o texto bem bonitinho. O começo do 31, nesse ínterim, diga: enquanto isso, enquanto as pessoas estão vindo. Enquanto eles estão vindo, aí o 31, os discípulos disseram: mestre, come. Aí ele fala, o que é que ele fala? Uma comida tem um para comer que vocês não conhecem. As pessoas estão vindo. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe pão para ele? E ele já comeu. Aí ele ouve os discípulos falando sobre comida terrenal. Ele fala: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. Ele está falando para os discípulos. Aí agora as pessoas estão? Ele está pregando para os discípulos e as pessoas estão vindo. Aí ele, quando vê as pessoas vindo com a mulher, a senhora está dando conta de fazer o negócio aí? Aí enquanto as pessoas estão eu esqueci de vocês. Enquanto as pessoas estão vindo, depois a senhora fala para a mídia fazer um corte. Aí a senhora, ó, enquanto as pessoas estão vindo, enquanto as pessoas estão enquanto as pessoas estão vindo, ele olha para os discípulos. Olha a inteligência de Jesus. Vocês não falam que faltam 4 meses para a colheita? Aí os discípulos: falta 4 meses para colher. Se começar a colher isso aqui, Senhor, olha, Senhor, vai dar muito dinheiro. A colheita aqui enche de trabalhador para colher, Senhor, mas é só daqui a 4 meses. Aí Jesus diz: falta 4 meses? Senhor, faltam 4 meses. Aí ele diz: ergam os olhos. Ergam os olhos. Os campos já estão preparados para colher. Esse campo preparado para a colheita, quem era esse campo? E quem estava trazendo? Ó, repara. Olha lá, repara quando chegar no 30. Chegou. Aí ele pregou o que eu já preguei para vocês sobre semear e colher. Repara. Agora. Lê, no 3. 1, 2, 3. Eu vos enviei para ceifar e não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Ele está dizendo assim, ó. Ela já pregou em Samaria, viu? Ela já plantou a semente em Samaria, viu? Pastor, não estou entendendo, vai entender agora. Quando você chega em Atos 1, ele fala bem assim, ó: eu vou encher vocês de poder e vocês vão pregar em Jerusalém, Judeia,
Vocês vão entrar onde ela já trabalhou. Vocês vão pregar onde ela já começou. Aleluia! Vocês vão continuar o ministério que já começou. Diga: Deus, pode trazer para mim. Eu não quero destruir nada. Diga: eu quero continuar o legado. Aleluia, 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 aleluia. Ó, repara. Muitos dos samaritanos da cidade creram nele, muitos. Em virtude? Só por causa do que ela falou assim, ó: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Cristo? Só falou isso. Só falou isso. Muitos creram nela. Está lá a mensagem dela resumida. Ele me disse o que eu tenho feito. O testemunho dela, baseado na pessoa de Cristo. Isso aqui é só o início. Olha só, a gente está encerrando agora porque o texto está encerrando. Eles estão crendo em Cristo por causa do testemunho inicial dela. Aí, repara. Os samaritanos vieram ter com Jesus e disseram para ele assim, ó: fica com a gente. Quem está pedindo para Jesus ficar? Tu lembra de alguma coisa? Tu lembra que no começo, eu sou samaritano e tu judeu assim conversando comigo? A gente nem conversa. Agora os samaritanos estão dizendo: não vai embora não, judeu. Fica com a gente, judeu. Uma mensagem de uma mulher que acabou de conhecer Jesus. Por que você está atrasando o seu chamado, seu ministério, sua pregação? Você só precisa se encher de Cristo. E posso te garantir uma coisa: não é difícil se encher de Jesus, se encher de Jesus. Jesus vicia. Quanto mais você fala com ele, mais vai querer. Quanto mais você se enche dele, mais vai querer. É fácil porque ele te atrai. Lembra que ela começa rejeitando ele, mas ela termina deixando o cântaro no pé dele porque ela quer voltar para ali. E ela vai em busca dos homens para trazê-los a ele. Senhor, fica com a gente, não vai embora não. Aí Jesus disse: ah, tá bom, vou ficar 2 dias. Ele ficou lá 2 dias. Repara, ele ficou lá 2 dias. E muitos creram nele agora por causa da palavra dele. Opa, evoluiu. Mas é a pregação de Jesus que gera esse segundo grupo de crentes. Mas o primeiro se inicia com a pregação simples dela. Aí quando eles estão crendo em Jesus por causa da pregação dele, repara, por causa da pregação dele, foram até ela. Cadê a pregadora? Cadê a pregadora? Tá ali. Aí disseram para ela: mulher, não é mais pelo que você disse que a gente crê, mas porque a gente viu e ouviu. Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aí eu pergunto para quem está ligado: ela, a resposta é ela. Quem semeou? Ela. Quem colheu? Quem semeou? Ela. Quem semeou? Ela. E quem colheu? Ela semeou. Jesus colheu. Ele é o Salvador do mundo. Tem uma coisa linda aqui. Tem uma coisa linda aqui. Quando é que ela sai? Qual é o versículo que ela sai pregando? Fala! 28! Foi o 28! Olha só! 29! Isso! Será ele o... Bora, meninas, mulheres, façam uma pergunta. Mostra os dentes, abre a boca. Façam uma pergunta, mulheres. 1, 2, 3. Será esse... Não, calma! Será esse, porventura, o Cristo? Entendeu? É empolgação. Ela: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Então tá bom. 1, 2, 3. Mulheres. Calma. Mulheres. 1, 2, 3. Será esse, porventura, o Cristo? É uma pergunta, sim ou não? Coloca o último que lemos. Você não vai botar tudo de novo. O último que lemos agora. Tá. Aqui, ó. Verdadeiramente o Salvador do mundo. Os homens. Verdadeiramente o Salvador do mundo. No 3. 1, 2, 3. Verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe o que é isso aqui? Resposta. A pregação dela é uma pergunta. Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Salvador? Será que ele é o Redentor? Será que ele é o Messias? Aí eles ouvem Jesus pregar e vão atrás dela. Mulher, ele é o Salvador. Mulher, ele é o Salvador. Não precisa ter mais dúvida. Mulher, ele é o Redentor. Aleluia. A obra de Deus é assim. A gente vai ajudando um ao outro. Que coisa linda. Aqueles que ela atraiu para Jesus são os responsáveis para iluminar a mente dela sobre quem é Jesus. É assim, o reino de Deus é assim. Tu prega para mim, eu prego para tu. Tu ensina eu ensino tu.
E ninguém sabe de tudo. Eu tenho minhas dúvidas teológicas. Você também tem suas dúvidas teológicas. E aí tu vai virar ateu, vai virar macumbeiro, vai desviar. Não, você nunca nasceu de novo. Todos temos dúvidas. Todos temos dúvidas. Por quê? Porque ele é muito grande. Ele é insondável. Quando você tiver dúvida, lembra disso aqui, ó. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. A parar de pregar, tá bom. Romanos 11, 33. Paulo, a partir de Romanos 9, tá falando coisas profundas. E aí ele chega no nível que a cabeça dói. Ele chega no nível e diz, não dá. A única coisa que ele faz é isso aqui. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu não consigo entender tudo de teontologia, pneumatologia, cristologia, soteriologia, missiologia, martiologia. Eu não consigo entender, eu não consigo dominar tudo. É insondável os seus juízos, seus caminhos são inescrutáveis. Mas, repara. Aí ele no 34, aí ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Depois eu faço um pix. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem ensinou para ele? Alguém me chama, alguém me explica, alguém me dá uma ideia. Quem se aprofundou? Salomão não deu conta, Moisés não deu conta, Daniel não deu conta, Paulo não deu conta. Quem conheceu a mente dele? Quem aconselhou ele? Paulo está perdido. De repente ele disse, só posso fazer uma coisa, vou fazer mais pergunta. Quem primeiro deu a ele para depois ele restituir? Quem? É pergunta que não tem resposta, ateuzinho de net. Aí ele continua, porque dele fonte, por meio dele processo, para ele destino, são todas as coisas, a ele a glória, eternamente, mesmo sem entender, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou louvar ele a Deus. Adore, você não entende, mas é por isso que ele é Deus, porque se você entender, ele deixou de ser Deus. Billy Graham, o maior ganhador de almas do nosso século, estava estudando teologia. De repente, ele teve várias dúvidas a respeito da Bíblia Sagrada. Ele pegou a Bíblia, pendurou numa árvore e disse, Deus, eu não entendo, eu não capto, mas eu creio. Essa é a sua palavra. Billy Graham, só Billy Graham, maior ganhador de almas do nosso século. Fique em pé.